Como eu havia falado anteriormente, nós vamos estar utilizando dois módulos principalmente nessa disciplina. O primeiro módulo a gente já viu, que é o NumPy, e o segundo módulo é o Matplotlib, que é um módulo para fazer gráficos. Esse módulo, na realidade, ele faz gráficos bem complexos, até faz gráficos tridimensionais, faz animações, mas o que a gente vai estar utilizando na disciplina são os comandos mais simples dele, só para a gente poder observar alguns resultados e compreender também como algumas funções se comportam e tudo mais. Assim como a gente já viu, a gente usa o comando import para importar um pacote e depois coloca o nome do pacote, Matplotlib. Agora, esses pacotes, tipo o Matplotlib, eles são pacotes gigantescos, eles têm muitas funções. Então, o que os criadores do pacote fazem é agrupar essas funções em subpacotes. A gente, na verdade, não vai importar o pacote Matplotlib inteiro. A gente vai importar um subpacote do Matplotlib que se chama pyplot. E a gente não quer, toda vez que a gente for executar uma função, ter que colocar o nome completo, do pacote e subpacote, Não quer colocar matplotlib.pyplot, o nome da função. Então, o que eu vou fazer é colocar um apelido para isso aqui, que geralmente é utilizado PLT como apelido para esse subpacote. O Matplotlib, ele na realidade só faz gráfico de pontos. Um gráfico em computação, ele sempre vai ser formado por um conjunto de pontos. Muitas vezes, quando a gente vai fazer o gráfico de uma função em algum tipo de software, ele dá a impressão que não são pontos, que é uma linha contínua. Mas na realidade, por trás, na parte da computação, se a gente conseguisse dar um zoom ou entender o algoritmo, a gente ia ver que na verdade aquilo é a soma de vários pontos. Então, o Matplotlib é um pacote, assim como quase tudo em computação, limitado a fazer gráfico de pontos. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é como fazer o gráfico de um conjunto de pontos. Então, tem a coordenada dos pontos, eu quero fazer o gráfico desses pontos. Para armazenar esses pontos, eu vou utilizar o objeto array do NumPy. Vou colocar aqui import NumPy as NP. Então, eu vou criar dois arrays. Um array com a coordenada x dos pontos e um array com a coordenada y dos pontos. Então, eu vou criar aqui um vetor, um array x. Vou colocar aqui, a primeira coordenada é 0, a segunda coordenada em x é 1, a segunda coordenada em x é 2.5 e a terceira coordenada em x é 3.7. Como a gente viu, é interessante a gente sempre forçar o tipo do dado para depois não ter surpresas. Então, a gente vai colocar aqui np.float. E vai criar também o vetor y. Vou copiar aqui só para ser mais rápido. Colar. E aqui vamos colocar a coordenada dos outros pontos. Pode ser 1 e 0, 1 e 3, 2,5 e 4, 3.7 e 8. Então, o que eu preciso fazer, o que eu vou precisar para fazer o gráfico vai ser dois vetores, dois arrays. Um com a coordenada x dos pontos e outro com a coordenada y dos pontos. Para fazer o gráfico, eu vou usar uma função de dentro desse pacote que se chama plot. E a primeira coisa que eu vou passar vai ser o vetor x, o array x, e o segundo, o array y. O que esse comando vai estar fazendo vai ser construir na memória do computador o gráfico. Então, ele vai configurando o gráfico na memória do computador. Ele não vai mostrar esse gráfico para a gente. Então, para mostrar o gráfico, para dizer para o computador que a gente finalizou a configuração do gráfico e para ele gerar o gráfico, eu uso uma segunda função que se chama show. Então, basicamente, com esses dois comandos, a gente vai construir o nosso gráfico. Então, esse aqui insere dados no gráfico e esse aqui mostra o gráfico final depois que eu terminei de configurar ele. Por que precisa desse comando show? Porque eu posso adicionar, por exemplo, vários conjuntos de pontos ao meu gráfico e não só um conjunto de pontos só. Vou ter um conjunto de pontos em vermelho, outro conjunto de pontos em verde.
Então, eu vou dar várias vezes o comando plot. E no final, quando eu terminar, daí sim eu dou o comando show para dizer, olha, eu já adicionei toda a informação que eu queria nesse gráfico, agora pode finalizar e gerar uma figura com essa informação. Então, se a gente executar esse arquivo agora, ele vai gerar um gráfico. Esse gráfico está um pouco diferente do que a gente esperaria, né? Porque eu falei inicialmente que ele geraria um gráfico de pontos. Mas quando a gente olha aqui, ele está gerando um gráfico de retas. Se a gente for olhar nossas coordenadas, né, meu primeiro ponto é coordenada x igual a 0 e y igual a 1. Então, se eu olhar, ele é o começo da primeira reta. O segundo ponto tem coordenadas 1 e 3. Então, 1 e 3 é o final da primeira reta e o começo da segunda. 2,5 e 4 é o final da segunda. E o ponto 3.78, 3.78 é o fim da última reta. Então, o que ele está fazendo é ligando os pontos por retas. Esse é o comportamento padrão dele. Se eu não disser como eu quero o meu gráfico, é isso que ele vai fazer. Ele vai colocar esse gráfico com os pontos ligados por retas. E como é que eu configuro o meu gráfico? Para configurar meu gráfico, eu passo um conjunto de caracteres como um parâmetro adicional. Então, eu venho aqui, eu coloco mais uma vírgula, e o próximo parâmetro é um parâmetro opcional que define como eu quero o meu gráfico. Então, eu quero que use bolinhas azuis. Então, eu tenho um conjunto de caracteres para dizer que tipo de gráfico eu quero. Vou passar uma string, onde eu vou passar o símbolo O para dizer que eu quero uma bola, e B para dizer que eu quero azul. Se eu executar agora, ele transformou meu gráfico, gerou um novo gráfico, né? Agora sim, configurado do jeito que eu quero, com bolinhas azuis no lugar onde estão os pontos. Onde eu tirei esse código aqui, né? OB. Se vocês forem na ajuda da função, então se abrirem aqui a aba ajuda, colocarem aqui o nome da função, que é plt.plot, vocês vão ver que aparece embaixo uma tabela, onde me diz que caractere que eu tenho que usar e qual que é o resultado. No caso, se eu usar um só tracejado, ele vai fazer uma linha sólida. Se eu usar 2 tracejados, ele vai fazer uma linha tracejada. E assim por diante. Então, se vocês forem mais para baixo, vocês vão ver que tem o O aqui, né? Para fazer um marcador circular. Se eu usar aqui, ó, o V, ele vai fazer um triângulo para baixo. Então, se eu trocar isso aqui por um V, vou fazer um marcador que é um triângulo para baixo. Aqui ele mudou meu gráfico. A mesma coisa para as cores. Então, se vocês forem para baixo, ele vai ter uma letra para cada cor. Então, ele tem algumas cores pré-configuradas. Então, se eu quisesse verde, eu teria que usar a letra G de green. Então, ele mudaria para um triângulo verde. Então, assim, vocês podem configurar o gráfico como vocês quiserem. Ele permite vários outros tipos de configuração, como colocar legenda no gráfico e tudo mais, mas isso eu não vou mostrar agora. Se vocês quiserem mais para frente, eu posso detalhar. Mas o que a gente quer com essa função é simplesmente analisar os nossos dados. Então, a gente não vai estar preocupado em construir um gráfico para mostrar para outras pessoas. Isso é bem interessante, mas não é o que eu quero agora com essa função. Agora, uma outra coisa interessante que a gente vai querer fazer é o gráfico de funções. Mas como é que eu posso fazer o gráfico de funções se essa função só faz o gráfico de pontos? Para isso, a gente pode utilizar o fato de que a forma padrão que ele trabalha é ligar os pontos por retas. Então, se eu pegar vários pontos de uma função, vamos pegar como exemplo a exponencial. Eu pego vários pontos da exponencial e eu passo para essa função plot, o que ela vai fazer, se eu não configurar o gráfico, vai ser ligar os pontos por retas. Se eu tenho muitos pontos, essas retas vão ser muito pequenas. E eu vou ficar com a impressão de que essa função é contínua. Então, para uma visualização, isso serve. Vocês não devem estranhar isso, no final, praticamente todos os programas vão fazer isso. Eles vão calcular a função em um número finito de lugares
e vão ligar isso para algum tipo de curva mais simples. Então, vamos tentar fazer isso. Então, o que eu preciso são vários pontos dessa função. Então, eu preciso coordenadas x e y da função. Então, eu vou ter que gerar uma lista de valores de x e calcular a função nesses pontos e guardar num array y. Então, para gerar uma lista, um array, na verdade, de valores de x, eu vou usar aquela função que a gente viu do NumPy, que se chama linspace. O que esse linspace faz é gerar um array que começa num dado valor, termina num dado valor e tem tantos valores no total. Então, se eu quero um gráfico de 0 a 2, eu vou colocar aqui 0.0, 2.0, é onde eu quero que termine meu array. Eu quero que esse array tenha 100 valores. Então, se eu rodar aqui, eu já vou ver que o meu vetor x ele tem 100 valores, indo do 0 até o 2. Agora eu preciso calcular a exponencial para cada um desses valores de x. Então, eu preciso do exponencial de 0, exponencial de 0,02, de 0,04. Talvez o jeito natural de pensar é que eu faria um loop para fazer isso, né? Faria um laço for. Mas como a gente viu na parte do NumPy, no NumPy eu não preciso fazer isso, porque as funções do NumPy já entendem que se eu passar um array para essa função, é para calcular a função em cada um dos valores do array. Se eu quero calcular, então, a exponencial de cada um dos valores em x, eu só preciso pedir para que ele calcule exponencial de x. Como x é um array, o NumPy automaticamente vai compreender que é para ele calcular a exponencial de cada um dos valores que está no x e guardar isso num array que agora a gente está atribuindo o nome y. Se a gente for olhar aqui, então tem a exponencial de cada um dos valores que estavam no array x. Agora eu quero fazer o gráfico, eu só boto plt plot xy. E daí coloco o comando show para ele encerrar o gráfico. Vocês podem ver que fica a aparência de uma função contínua, né? Se eu conseguisse dar um zoom aqui, eu notaria que são pontos ligados por retas. Mas, para termos de visualização, não tem nenhum problema. No final, todos os programas que fazem gráficos e funções contínuas vão usar esse tipo de técnica. Uma observação final do uso do Matplotlib com Spider é o seguinte, que se vocês removerem esse comando show aqui e executarem, ele vai fazer o gráfico do mesmo jeito. Isso é uma coisa do Spider, porque o Spider entende que se você não colocou o show, ele coloca no final. Tá? Ele faz esse comando automaticamente. Mas sempre coloquem esse comando show, senão em alguns momentos vocês vão ter um comportamento inesperado, tá? Porque vocês vão estar esperando que se faça esse comando automaticamente, ele não faz. Então, para garantir, coloquem sempre esse comando show e vocês não vão ter surpresas. Ele foi criado, pensado dessa maneira. Toda vez que você finalizou o gráfico, tem que dar o comando show para finalizar ele. Então, pessoal, isso encerra a nossa introdução ao Python para a disciplina. Não que a gente não vá ver mais coisas sobre o Python, a gente ainda vai ver mais coisas, mas a base é isso aqui, e a gente só vai colocando mais informação em cima disso que a gente viu nessas primeiras aulas.